Então, gente, esse primeiro recorte, ele tem 1 m por 30, mas eu vou cortar ele e ele vai ficar 2 de 50 por 30, que é para a parte central da blusa. E ficou assim, 2 de 50 por 30. O segundo recorte, que é para as mangas, ele vai ter 23 de altura por 37 de largura, uma faixa de 5 centímetros por 1 m. Agora eu vou marcar uma cava de 16 centímetros. Para você entender como você encontra essas medidas, vai lá no vídeo do cropped. E aí você vai pegar uma blusa ou um vestido que tenha cava e vai marcar essa cava aí a partir do 16. Vai dobrar e vai cortar para ficar a cava certinha dos dois lados. Essa cava 16 centímetros. Pronto, essa é a parte central da parte da blusa. E agora eu vou pegar os dois recortes da manga, vou dobrar os dois, ó, e vou virar as duas partes abertas para o mesmo sentido. Para esse sentido que eu estou mostrando. E agora você vai pegar essa cava, vai posicionar aí em cima e vai copiar essa mesma cava de 16 centímetros aí, nas duas mangas. E depois vai cortar. Pronto, agora temos duas mangas, essas duas partes aí, as duas manguinhas da parte de cima do vestido e ali a parte central, certo? Daí a gente vai costurar assim, ó, as duas mangas certinho. Então, vamos lá pro fechamento. Você vai fechar aí nessa parte de baixo e as mangas você vai virar, né, para poder costurar do lado avesso. Então, você vira as duas e vai costurar aí nessa parte de baixo. Eu fui alfinetando ela inteira para depois costurar. Pronto, depois de costurado, eu vou virar tudo certinho do lado certo e vou encaixar as duas mangas. E aí, eu vou só alfinetar a manga inteira. Ó, você vai começar ali por baixo, deixando costura com costura e vai alfinetando ou alinhavando toda essa cava. E aí, eu fui alfinetando para depois costurar. Tô demonstrando essa primeira para vocês entenderem como é que faz. E fica assim, gente, ó, a cava certinha. E você vai fazer isso do outro lado também. Vai costurar a cava certinho, a cava da manga com a cava da blusa. Depois de ter costurado as duas cavas na parte da blusa, a gente vai fazer o seguinte, vamos dobrar 4 centímetros. Você vai pegar uma régua ou uma fita métrica e vai marcando na circunferência inteira da blusa 4 centímetros e vai alfinetando. E você vai fazendo isso nela inteira para ficar certinho essa dobra de 4 centímetros. E aí eu fui fazendo nela inteira. Depois que você alfinetar, você vai fazer o seguinte, você vai marcar 1 centímetro a partir lá de cima, certo? E vai marcando 1 centímetro nela inteira, que é a parte do babado. Vai marcando e vai passando uma linha aqui aí onde você vai passar a primeira costura, certo? Depois que você passar a primeira costura, ali embaixo, você vai fazer uma dobrinha, se caso o seu tecido for igual ao meu, que desfie. E aí, ó, você vai medir com elástico, vai deixar uma folguinha para esse elástico passar e vai fazer a segunda costura, onde esse elástico vai passar aí por dentro dessas duas costuras, pelo meio. Então, você vai costurar e deixar um espacinho para esse elástico entrar. Depois que você passou, você vai medir o elástico na circunferência do seu ombro e vai só passar ele pela circunferência da blusa inteira. Depois que você passar, você une os dois elásticos, costura e você vai fechar. Depois de costurar o elástico, você vai fechar essa partezinha que ficou aberta. E ficou assim, ó. E aí eu passei uma costura prendendo esse elástico. Então, eu distribuo todo esse elástico e vou passando uma costura. A parte de cima tá quase pronta. Agora eu vou vir com aquela faixa de 5 por 1 m. Vou fechar ela, vou alfinetar aí e costurar. E depois eu vou dobrar ela ao meio e vou costurar ela em toda a circunferência aí da minha blusa, porque essa minha blusa inteira ela tem 1 m. Por isso que essa faixa é de 1 m. Então, você vai alfinetar nessa base inteira e vai costurar, que o elástico vai passar por aí por dentro, certo? Você pode fazer essa técnica ou ir costurando o elástico direto na cintura, mas eu preferi fazer assim. Aí eu deixei uma partezinha ali aberta para passar o elástico. Daí agora você vai medir o elástico na sua cintura, vai passar
Aí em toda essa parte de baixo vai fechar o elástico, vai fechar a parte que ficou aberta e vai passar uma costura prendendo esse elástico, para quando você vestir ele não ficar saindo do lugar. Na parte da manga você pode tanto botar elástico ou só fazer um acabamento, como eu fiz, dobrar 2 vezes e passar uma costura reta. Eu já tenho aqui um modelo onde eu costuro a parte da manga com elástico, vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá para o resultado final.